Bom, outros assuntos do mundo contemporâneo que podem aparecer numa prova, vimos principalmente política, ética e teoria do conhecimento do mundo contemporâneo, mas alguns assuntos de menor importância, mas que podem ser pertinentes para uma questão. Um deles é o Derrida. Derrida, você tem que lembrar do desconstrutivismo, assim que é conhecido. A ideia de desconstruir teorias, ideias para encontrar erros. Então eu pego uma teoria e desconstruo ela. Pego todas as partes que compõem essa ideia. Verifico para encontrar, de repente, algum erro linguístico, algum pressuposto falso. Lá no comecinho da teoria tinha uma coisa que acreditavam que era certo e não era certo. Essa ideia do desconstrutivismo. Outra ideia ligada ao Derrida é que ele faz uma séria acusação da falta de alteridade, de situações em que se recusa a alteridade. Alteridade é a qualidade do que o outro é. Alteridade é você perceber a existência do outro. Você realmente enxergar o outro. Então, uma coisa eu estou vendo outra pessoa na minha frente. Outra coisa é eu saber que essa pessoa é um ser humano que tem tanta importância quanto eu. Derrida nasceu na Argélia, ele foi para a França, filho de família judaica, viu ali o desaparecimento das cotas para judeus na escola normal. Então, tudo isso, como imigrante, como sofreu bastante como imigrante, ele vai fazer todo um discurso em cima disso, que a exclusão é a negação do diferente, que leva ao sentimento de marginalização. Ninguém pode viver numa sociedade com um sentimento de marginalização. Marginalização não se dá apenas pela carência material, mas por um sentimento de quem parece não fazer parte da sociedade, quem é jogado para fora de uma sociedade. É assim que se recusa a alteridade. A hospitalidade pura consiste em acolher aquele que chega antes de lhe impor condições, antes de saber indagar o que quer que seja, ainda que seja um nome ou um documento de identidade. Mas ela também supõe que se dirija a ele de maneira singular, chamando-o, portanto, reconhecendo-lhe um nome próprio. Como você se chama? A hospitalidade consiste em fazer tudo para se dirigir ao outro, em lhe conceder, até mesmo perguntar seu nome, evitando que essa pergunta se torne uma condição, um inquérito policial, um fichamento, ou um simples controle das fronteiras. Uma arte e uma poética, mas também toda uma política dependem disso. Toda uma ética se decide aí. Texto de Derrida. Associado ao contexto migratório contemporâneo, o conceito de hospitalidade proposto pelo autor impõe a necessidade de anulação da diferença? Não, as diferenças existem. Cristalização da biografia? De forma alguma. Você está falando sobre biografia. Letra C. Incorporação da alteridade? Sim. Se lembrar dessa questão da alteridade de Derrida, perfeito, matou a questão. Lembrando que, falando justamente da imigração, o migrante deve ser tratado como um ser em que eu pergunto o nome para fichá-lo, como se fosse apenas policial que vai perguntar o seu nome para fichá-lo. Não, ele deve ser tratado como um outro é igual a mim. A alteridade é justamente esse sentimento de saber o lugar do outro. Filosofia analítica, uma área que surge no pensamento contemporâneo, vai dizer que a filosofia não diz fatos, mas que ela esclarece o pensamento de forma lógica. Vai misturar o empirismo com a lógica matemática. Seus principais pensadores, o Russell, o Frege. Dentro da filosofia analítica, a filosofia da linguagem ganha destaque, principalmente na voz de Wittgenstein. Wittgenstein é um cara que percebe que a maioria dos problemas, das discussões, existem por causa das palavras. Ele acreditava que se todos concordassem sobre o significado das palavras, não haveriam discussões filosóficas. Então ele tenta formular um grande dicionário universal, uma forma de ter um significado único sobre as palavras, e ele percebe que não é possível. Ele chega à conclusão de que uma palavra significa o uso que se faz dela.
E tá aí algo muito importante, não só para uma questão de filosofia da linguagem, mas para qualquer questão de interpretação, lembrar dessa máxima do Wittgenstein: uma palavra significa o uso que se faz dela. Às vezes, mesmo desconhecendo uma palavra, é importante você ver como que ela está sendo usada. Numa discussão, é importante saber o que significa a palavra que as pessoas estão usando. Porque muitas vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, mas aparentemente é uma discussão, porque elas pensam estar divergindo, porque uma palavra significa algo na mente de uma, significa outro na cabeça da pessoa com quem ela está discutindo. Ligado a essa área de filosofia analítica, que vai exaltar a lógica, o uso da lógica, dessas especulações sobre a linguagem, sobre a importância da linguagem, do pensamento sobre a linguagem, uma área muito importante é a filosofia da ciência. A filosofia da ciência ela vai pensar o que é a ciência, o significado e a importância da ciência. Então você tem positivismo, que é um movimento que vai fazer um exagero do papel da ciência, um exagero completo. Auguste Comte, pai dessa corrente de pensamento, ela vê a ciência como o último estágio de evolução máxima da humanidade. Então, você vê qualquer coisa sobre positivismo, lembra, olha, é uma reverência ali, é uma idolatria à ciência absurda, né? Como se o ser humano chegasse ao estágio máximo da evolução. Por outro lado, Auguste Comte prega que se torne científica as áreas do conhecimento. Isso está ali também no nascimento da sociologia, a importância de ver a sociedade de uma forma científica. E é claro que esse movimento teve grande influência ali das pessoas que fundaram a República no Brasil, tanto que a bandeira do Brasil tem escrita o lema positivista, como máximo esses valores para que uma sociedade funcione bem, a ordem, o progresso através da ciência principalmente. O mais interessante que o positivismo, que faz uma sacralização do método científico, o exagero do papel da ciência, Thomas Kuhn e Karl Popper. Thomas Kuhn vai falar que a história da ciência é uma história de paradigmas, e por isso é besteira exagerar o seu papel ou mesmo achar que é uma história de verdades absolutas. A ciência, para o Thomas Kuhn, ela começa com um problema. A partir do problema existem pessoas interessadas naquele problema que vão desenvolver teses e vão discutir. A primeira fase, então, na verdade é uma discussão sobre qual tese é melhor para resolver um certo problema. Dessa discussão, que não é uma discussão para leigos, mas para pessoas que entendem muito sobre aquele assunto, daquele problema científico que está se discutindo, chega a ser um consenso. O consenso é o momento da ciência normal, ou o momento do paradigma. O momento em que a comunidade científica chega à seguinte conclusão: esta teoria, ela explica melhor esse problema. Então essa teoria, ela é aceita pela ciência naquele momento. É uma verdade absoluta? Não. Pode ser que no futuro surja outra e vai surgir. Surge muitas vezes uma teoria que vai colocar em crise aquela teoria. Quando surge a teoria do heliocentrismo, você tem a crise daquele modelo astronômico geocêntrico, que era uma teoria científica. A partir de novas teses, você coloca em crise aquela confiança naquela teoria. Ou como Einstein, com a sua teoria relativista, coloca em crise a mecânica clássica de Newton. Então, olhando para a história da ciência, Thomas Kuhn vai falar, é uma história de paradigmas. Paradigma é aquilo que é aceito num certo momento pela comunidade científica. É o melhor resultado, é a melhor solução para um certo problema até esse momento. Não podemos chamá-lo de uma verdade absoluta. E isso é reforçado por Karl Popper. Karl Popper vai dizer que existem teorias científicas boas e ruins, e propõe o método da falseabilidade. Falseabilidade é você pensar formas de falsear uma teoria científica. Quanto mais formas eu conseguir pensar para falsear uma teoria, melhor ela é. Melhor ela é, ainda mais, é claro, se ela resiste a essas tentativas de falseá-la. Posso tentar falsear a teoria da gravidade, pegando essa pedra, pensando formas de falseá-la, como se eu soltar a pedra ela ir para cima,
A teoria é falsa. Se eu soltar a pedra ela fica parada, a teoria é falsa. Se eu soltar a pedra e ela correr para o lado, a teoria é falsa. Então vamos fazer o teste. Percebam que resistiu, essa pedra resistiu às minhas tentativas de falsear a teoria da gravidade. Então tem uma teoria corroborada. É uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. É uma teoria corroborada. Mas que sejam milhões as formas de tentar falsear uma teoria, se ela resiste a todas elas, ela ainda não se torna uma verdade. Ela se torna corroborada, ou seja, ela resistiu às tentativas de tentar falseá-la. Agora, se eu tiver uma única que falseia essa teoria, aí eu posso dizer que ela é falsa. Por isso o Popper disse, eu posso dizer que uma teoria científica posso dizer de uma teoria científica que ela é falsa, mas não que ela é verdadeira. Porque um único elemento pode torná-la falsa. Se essa pedrinha tivesse subido, pronto, já é falsa a teoria. Agora, por mais que eu tenha comprovações, não quer dizer que ela é verdadeira, porque pode ser que eu não tenha descoberto a forma de falseá-la corretamente. Karl Popper dá um exemplo. Imagine que um cara pesquisou o mundo inteiro sobre cisnes e percebeu que todos os cisnes eram brancos e fez a tese. Todo cisne é branco. O que acontece se surgir um cisne negro? Pronto, a teoria é falsa. A teoria é falsa. Ela passou por muito tempo resistindo, corroborada, porque existiu as tentativas de falseá-la. Todo cisne é branco, todo cisne é branco. Surgiu um cisne negro, aquela teoria é falsa. Portanto, tanto Popper como Kuhn, eles colocam a ciência no seu devido lugar. A ciência é importante, ela tem toda uma metodologia racional, experimentativa, empírica, como é chamado, para se alcançar um resultado, mas ainda assim não quer dizer que ela sempre vai chegar a verdades absolutas. Para a gente acabar, algo importante do Karl Popper ainda, voltando à questão da ética, é o seu paradoxo da tolerância. Karl Popper fala que devemos tolerar tudo e a todos, menos a intolerância. Menos a intolerância. É a única exceção da tolerância. Popper se justifica da seguinte forma: se toleramos a intolerância, aqueles que não toleram chegam ao poder. Chegando ao poder, os que pregam a intolerância, o que eles vão fazer? Vão acabar com a tolerância. Então aqui chegamos a esse paradoxo. Posso e devo tolerar tudo, menos a intolerância. Popper usa o exemplo da Alemanha nazista, os intolerantes chegaram ao poder e acabaram com a tolerância com as minorias.